E vamos começar o programa de hoje por nossas dicas de saúde. Tá? E hoje, então, a partir da produção do programa, nós trouxemos aqui algumas dicas que vão ser importantes com uma prioridade, vamos dizer assim, para cuidados com os idosos, né? Hoje nós temos um aumento da perspectiva de vida, ou da expectativa de vida, melhor dizendo, em nosso país, né? Hoje nós temos, tanto e principalmente para as mulheres quanto para os homens, um aumento da expectativa de vida. Ou seja, hoje nós, homens e mulheres, todas as pessoas hoje vivem mais do que antigamente, né? E quero aqui estar mandando um abraço também para meu amigo Miguel, lá de Cidade Nova, sempre ouvindo o programa e sempre nos reforçando aqui que está ouvindo, o Carlos Alberto, lá do Orlando Dantas, o Jorge do Santa Lúcia, pessoas que sempre nos dão a honra de estarem acompanhando o programa Fala Pra Mim. Mas, como falava, esse aumento da expectativa de vida, ou seja, as pessoas vivem mais. Vivendo mais, é importante que essas pessoas também tenham qualidade, né, nessa vida que se estende, nessa vida que se prolonga. Então, a qualidade de vida é fundamental. E isso está relacionado com os hábitos saudáveis de vida. Então, nas dicas para os idosos, né, para que a gente possa ter essa vida com qualidade, ter mais vida e vida com qualidade, vida em abundância. Importante, uma dica fundamental: parar de fumar. Para aquelas pessoas que estão fumando hoje ao longo da vida, para as pessoas que ainda fumam, parar de fumar é fundamental. E na vida das pessoas idosas, isso tem também um impacto positivo no aumento da longevidade. As pessoas passam a viver mais em função de não fumarem. Então, o fumo é extremamente prejudicial porque no cigarro, no fumo, a partir da nicotina, existe uma série de substâncias presentes no cigarro que faz com que essas substâncias, grande quantidade delas, essas substâncias possam prejudicar o nosso organismo em diversos aspectos. Então nós temos comprometimento do trato respiratório, e aí nós vamos ter desde, né, quando essa fumaça passa por nossa cavidade oral com um aumento de temperatura pela cavidade nasal, que desce por nasofaringe e vai comprometendo pelo hábito de fumar toda essa área. E no caso dos lábios, pelo aquecimento que o cigarro coloca, vai afetando também a semimucosa, vai afetando toda a região. Ou seja, o cigarro tem um potencial muito grande por diversas formas de afetar a nossa saúde. Então, trato respiratório, gastrointestinal, vai sempre trazendo prejuízo a questão circulatória. Nós temos comprometimento dos nossos vasos, né? Artérias, veias, capilares, comprometidos pelo hábito do fumar devido à grande quantidade de substâncias presentes no cigarro e que podem prejudicar a nossa saúde. Então, parar de fumar traz benefícios evidentes para todas as pessoas e aqui em particular para os idosos. Associada a essa questão, a essa orientação para não fumar, é importante manter o corpo ativo e particularmente após a aposentadoria, né? Esta semana estava falando com um casal que o marido se aposentou recentemente. Isso é importante, né? Que busque uma atividade, que faça alguma coisa, né? Atividade. Nós precisamos estar exercitando sempre a nossa mente, o nosso corpo. Isso é fundamental. Então, porque se aposentou, vai se acomodar, vai ficar o tempo inteiro numa cadeira. Não, é preciso que essas pessoas tenham alguma atividade física, atividade intelectual, para manter corpo e mente ativos, né? E que isso faz com que a gente possa prolongar a vida, mas prolongar com qualidade. Então, a atividade física é fundamental. Então,
Por exemplo, uma pessoa após os 60 anos, e claro, de preferência com avaliação médica para saber a capacidade do ponto de vista cardiocirculatório, a capacidade respiratória, né, a questão do não fumar, a proteção da musculatura, das articulações, dos ossos, né, fazer prevenção da osteoporose, e essa atividade física vai controlar também, né, na questão da hipertensão, do diabetes, da depressão, pelas substâncias que são produzidas durante a atividade física, substâncias relacionadas com o bom humor, né, com a qualidade de vida bem melhor a partir dessa atividade, além de reforçar músculos, ossos, articulações e ajudar sobremaneira no controle, né, dos níveis de glicemia, dos níveis de pressão arterial. Então, é uma lista enorme de benefícios que a atividade física traz, portanto, é fundamental que as pessoas possam viver e agreguem qualidade de vida a esse viver, né? Nós já falamos aqui que, segundo dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o brasileiro vive em média 76 anos. Então, o número de pessoas hoje com mais de 60 anos é muito grande e é crescente esse número. E essa expectativa de vida, a tendência é que ela seja crescente, ou seja, cada vez as pessoas irão viver mais. Mas lembrando que o corpo vai ficando tanto mais frágil, um tanto mais limitado com o passar dos anos, então requer todos esses cuidados e atenção que estamos aqui a conversar com os nossos queridos ouvintes, com as nossas queridas ouvintes, ou seja, com todas as pessoas que nos honram com a audiência do programa Fala Pra Mim. Falando um pouco das vantagens, por exemplo, nós temos a questão da natação e da hidroginástica, que vai movimentar inúmeros músculos, vai melhorar a capacidade respiratória, então é um exercício bastante válido, seja a natação, seja a hidroginástica. Então, na prática da atividade física, que traz inúmeras vantagens, a natação, a hidroginástica podem estar incluídos diante da capacidade de cada pessoa. Então, algumas horas por semana relacionado com essas atividades, isso vai significar mais qualidade e mais tempo de vida. E os idosos podem praticar esportes coletivos? Claro que sim, né? Aqui, inclusive, eu lembro, ao falar de tudo isso, do professor Ailton Oliveira, da Universidade Federal de Sergipe, muito envolvido. Ainda semana que passou, ele fez o lançamento do programa, tem uma semana, né, que fez o lançamento do programa Segundo Tempo, voltado para a juventude e para a prática esportiva, mas ele também que orienta projetos e que cuida da questão da terceira idade no incentivo à prática, né, de uma atividade física com regularidade, um caráter recreativo, um caráter de prevenção da saúde, né? Ele, como profissional da área, se dedica também às atividades para os atletas de alto rendimento, mas também ele se preocupa e tem inúmeros projetos, tem coordenado inúmeros projetos que tratam dessa questão da atividade física para a terceira idade e a questão da inclusão na atividade física, na atividade esportiva de crianças e adolescentes. Então, os idosos podem sim praticar esportes coletivos, vôlei, basquete, futebol, sempre de acordo com sua capacidade física, né, de acordo com sua condição de saúde. Importante uma avaliação, né, periódica, anual, que faça com que as condições cardiorrespiratórias, as condições cardiocirculatórias sejam avaliadas para, então, inclusive orientar com relação à carga de atividades, a carga de exercícios a qual essas pessoas podem estar submetidas, né? Então, esse esporte coletivo, inclusive, pode estar relacionado com competição, com velocidade, com habilidades, então faz um desenvolvimento muito importante. Então, por esse aspecto da competição, da velocidade, da habilidade, os idosos podem, né, imaginar que ali não é lugar para ele. Mas veja, o importante é que tenha essa prática com pessoas da mesma faixa etária, né?
Então isso é plenamente verdadeiro, o fato de que essas pessoas possam fazer também a prática de esportes coletivos, né? E precisam praticar esse esporte coletivo tanto quanto qualquer outra pessoa, né? E isso faz com que essas pessoas se beneficiem dessas práticas. E aí, alguém pode estar perguntando, e aí, quais as atividades físicas mais recomendadas, mais aconselhadas para que pessoas acima de 60 anos, para que idosos, para que pessoas idosas possam praticar? Olha, aqui a gente lista caminhadas, atividade na água, alongamento, dança e musculação. São benefícios bastante importantes para que as pessoas idosas possam praticar, né? As atividades físicas para os idosos devem ser realizadas a partir de práticas de pouco impacto, né? E são essas atividades de pouco impacto são as mais indicadas para quem está acima dos 60 anos. Então, as caminhadas, a atividade na água, alongamento, dança e musculação são atividades que desenvolvem flexibilidade, equilíbrio, força muscular e que são de fácil realização para não causar lesões. Importante isso, proteger tornozelos, joelhos, ombros, cotovelos, né, região lombar, importante isso. E interessa sobremaneira aquelas pessoas que estão conscientes da importância de vencer o sedentarismo, né? Então, o importante é saber que nunca é tarde para iniciar os exercícios de forma regular. Isso aqui é importante. Olha, uma atividade física, por exemplo, a caminhada, 5 vezes por semana, entre 30 e 45 minutos, isso é fundamental. E outra coisa, vai fazer uma caminhada, tem que manter o ritmo dentro da capacidade da pessoa, mas manter aquele ritmo. Não adianta caminhar 1, 2 minutos, para, depois caminhar mais 1, 2 minutos, para. O importante é manter uma regularidade para que possa, dentro do possível e da capacidade de cada um, né, aumentar um pouquinho a frequência, né, para que possa ter benefício, a frequência cardíaca, no caso, a frequência respiratória, para que possa se beneficiar desse exercício. Então, manter-se ativo na terceira idade diminui o risco de depressão, de doenças do coração. Já falei da proteção, da prevenção, melhor dizendo, da osteoporose, da questão do diabetes, né, no caso de ajudar no controle do diabetes. Alguns tipos de câncer também estão relacionados com a prática da atividade física, no caso da prevenção. Então, o sedentarismo está relacionado com o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então, se exercitar também é uma oportunidade de ampliar os vínculos sociais e fazer amizades, né? Pessoas com quais a gente se relaciona para a prática da atividade. No caso da possibilidade dos esportes coletivos, essa possibilidade se faz maior ainda. Então, de preferência as atividades em grupo, para que além da parte física seja trabalhada as questões psicológicas e sociais, a sociabilidade das pessoas, e evite atividades com grande impacto e muito vigorosas, com alta intensidade, né? Não é aqui atividade para esporte de alto rendimento, né? É algo para ajudar na saúde. Isso é fundamental. Então, para essa faixa etária, o educador, a pessoa que vai orientar, que é bom que exista também um profissional para orientar as pessoas, o educador destaca a importância dos exercícios que trabalham a coordenação motora e o equilíbrio e que melhoram a força nos membros inferiores para aumentar a independência do idoso e segurança nas atividades da vida diária, né? A gente sabe da preocupação com a questão das quedas na pessoa idosa, né? Então, importante, essa atividade física ajuda a prevenir, porque a pessoa vai ter uma musculatura, né, uma estrutura óssea, né, mais capacitada para a marcha, para a caminhada, para manter o equilíbrio e a coordenação. Isso é importante. Então, vamos falar agora de alguns benefícios desses exercícios, dessas atividades que são recomendadas para idosos, né? Então, nas caminhadas, com caminhada diária, o idoso previne ataques e problemas do coração, controla a pressão arterial, sempre estamos repetindo isso, e reduz os níveis de colesterol, né? No caso, além de fortalecer, de tonificar músculos e ossos, né? A caminhada diária aumenta a energia, controla o peso, melhora o sono e o bem-estar físico e mental. As substâncias que são
liberadas, né? A questão aí da serotonina, das substâncias que podem ser liberadas e vão ajudar, né? No sentido de bem-estar, né? Na questão do humor das pessoas. Então essas caminhadas são importantes, né? As caminhadas estão entre os exercícios mais estudados, né? Existe bastante segurança e tem a vantagem de não necessitar de novas habilidades. Então, é possível, sim, iniciar as caminhadas com pouca velocidade e pequenas distâncias e vai aumentando isso progressivamente até atingir aquilo que eu falei, os 30 minutos, 5 vezes por semana, ou mesmo 50 minutos, 3 vezes por semana. Aumenta o tempo, diminui o número de vezes, aí vai depender da disponibilidade, e isso é prioridade de cada pessoa. Atividades na água. As atividades aquáticas como natação, hidroginástica permitem a realização de movimentos sem impactar as articulações e os tendões. Isso é importante, faz essa proteção de joelhos, de tornozelos, de cotovelo, de ombro. A natação, por ser de baixo impacto, vai permitir tudo isso, e a natação, a hidroginástica são importantes porque exercitam diversos músculos, né? Exercitam as articulações, esses exercícios. Então, importante, né? Então, a hidroginástica hoje é algo assim, felizmente, isso é bom, bastante popular, por ser uma atividade segura, né? Existem potenciais benefícios para a capacidade aeróbica, para a capacidade respiratória, além dessa vantagem do reforço muscular e de melhorar a flexibilidade das pessoas. Então, além dos efeitos musculares, as atividades na água são benéficas para o sistema respiratório, cardiovascular, como já disse, né? A pessoa tem que exercitar a respiração, trabalha com diversos grupos musculares, os músculos intercostal, né? O gradil aqui respiratório do tórax, isso vai ajudar muito, né? Inclusive na recuperação de enfermidades. E sempre a atividade física com regularidade vai melhorar, vai aliviar o estresse e dão, então, maior disposição para enfrentar as atividades do dia a dia. As pessoas se sentem mais dispostas, mais bem-humoradas. Já o alongamento, né, ele mostra que, no caso dos alongamentos, por serem de fácil aplicação e aprendizagem, ele se torna uma opção simples e eficaz na melhora da capacidade funcional e qualidade de vida dos idosos. Os alongamentos são recomendados para melhorar a flexibilidade, com benefícios na funcionalidade, no equilíbrio. Olha lá, sempre quanto mais você fortalece a sua musculatura, a sua estrutura osteoarticular, melhor controle das dores e melhor coordenação motora, melhor equilíbrio. Então, isso tem um impacto muito bom na funcionalidade do nosso corpo. Então, em geral, são associados a outros tipos de exercício ao final do treino. Então, fez o seu exercício, ao final tem que fazer um alongamento. Então, claro, você pode fazer antes de fazer uma caminhada, alonga para a musculatura já começar ativada, e depois da caminhada faz também um alongamento para atuar na descontração desses músculos, para ajudar no relaxamento desses músculos. Então, pode ser feito um alongamento antes e um alongamento após o exercício. Não esquecer de, após os exercícios, fazer o alongamento. E com relação à dança, né? A dança ajuda a manter o condicionamento aeróbico, vai trabalhar a parte respiratória, a parte de força muscular, trabalha também a flexibilidade, né? E vai tratar de algo fundamental aqui no caso que eu tenho falado bastante, o equilíbrio corporal e a coordenação motora das pessoas. A dança vai trazer essa grande contribuição. E vai envolver emocionalmente, afetivamente também a pessoa, particularmente a partir do momento que ela faz essa atividade, ou seja, que ela dança, porque gosta, porque se sente bem, porque é algo que lhe dá prazer. Então, esse aspecto prazeroso que a dança pode trazer ajuda no emocional a melhorar a condição, a saúde mental, melhorar a condição emocional das pessoas. Então, o prazer que a dança vai trazer para as pessoas, ela traz um ganho muito grande para quem pratica a dança, né?
permite a sociabilidade, o relacionar-se com outras pessoas, né? Então, isso é importante, conhecer novos ritmos, né? Poder dançar novos ritmos. E esse prazer significa qualidade de vida, impactando positivamente na vida das pessoas, né? Então, as pessoas precisam ser adaptadas, né, às suas limitações físicas e a esse gosto por determinado ritmo. E tudo isso vai trazer um impacto muito positivo para a sua saúde. E a musculação, né? Ou os exercícios resistidos, que ele tem sido muito estudado, tanto do ponto de vista articular como cardiovascular, e isso é importante também para a nossa saúde, e trazendo aqui agora, nesses exercícios resistidos, nesses exercícios que trabalham a força muscular, um maior potencial para aumentar massa muscular, força muscular, aumentar a massa óssea. Então isso é fundamental, né? A gente sabe que com o passar dos anos vai acontecendo uma absorção óssea, né? E vai acontecendo também uma maior flacidez, uma atrofia muscular chamada sarcopenia, né? E a musculatura vai ficando mais fragilizada. Então a atividade de musculação ajuda, né, a prevenir essa sarcopenia, esse enfraquecimento dos músculos e essa atrofia dos músculos. Então, para musculação, você vai aí estabelecendo uma rotina para você. Quando eu falei da questão da caminhada 5 vezes, 30 minutos durante a semana, ou 3 vezes de 50 minutos, com a musculação você pode ali fazer essa atividade 2 treinos por semana, né? E o ideal é que não sejam dias consecutivos, né? Então você faz 2 vezes por semana, intercalando, né? Que sejam dias não consecutivos. Quando você associa aos exercícios aeróbicos, né? Então o tempo de exercício aeróbico, aquele da caminhada, da corrida, da natação e tudo mais, com a atividade de musculação, que dê aí 150 minutos semanais de exercício, né? Então, quando você faz essa associação, os benefícios, claro, são ainda maiores, porque vai melhorar os fatores de risco cardiovascular, por exemplo, obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia, né? A história do colesterol. Essa força muscular vai fazer o controle de osteoporose, vai fazer prevenção da sarcopenia, como já falei aqui, que é a perda degenerativa de massa muscular esquelética, né? A pessoa vai tendo seus músculos mais atrofiados, né? Mais enfraquecidos à medida que a pessoa envelhece, e isso, claro, vai trazendo dificuldades para o equilíbrio, para a coordenação, vai aumentar o risco de queda, né? E a atividade muscular, né? A musculação, no caso, vai melhorar, né? Fazer com que a pessoa melhore da osteoartrite e de dores crônicas, a questão da depressão, insisto, ansiedade, insônia, a pessoa vai dormir melhor a partir do momento que se exercite, né? A minha esposa sempre fala que no dia que ela faz os exercícios são as melhores noites do ponto de vista de sono, né? De conciliar o sono, de sono profundo, de dormir bem. Então, consequentemente, tudo isso vai impactar onde? Na diminuição da mortalidade e na diminuição da ocorrência de doenças, ou seja, mais vida, mais saúde, e isso ajuda também para aumentar a expectativa de vida das pessoas. Então, nós temos dicas que são importantes, né, na prática da atividade física, e isso precisa impactar de forma positiva na qualidade de vida das pessoas, e em particular é importante para todo mundo, mas aqui estamos hoje nesse programa dando ênfase maior à questão do idoso. Então, importante, sempre disse, faz periodicamente uma avaliação médica, de preferência também se for possível, e é importante que o poder público disponibilize aquilo que a gente sempre diz, num país como o nosso, onde a maioria da população é empobrecida, a gente não pode alimentar a discussão de Estado mínimo. O Estado precisa estar presente para que possa garantir vida em qualidade para as pessoas. Então, as prefeituras precisam ter em seus programas pessoas, né, as academias da vida,
para que esses profissionais orientem a população, estimulem e orientem a população na prática dessas atividades. É preciso, né, que a mão visível, a mão presente, participativa das políticas públicas do Estado, e aqui falo do Estado político, seja município, seja Estado ou seja federal, se faça sempre presente junto à população para garantir essa assistência, para garantir esses exercícios na intensidade que ele precisa, na frequência que ele precisa, na duração que ele precisa. Então, a melhor atividade física é aquela que atende às necessidades e às condições de saúde de cada pessoa. Então, portanto, o acompanhamento especializado e, então, o Estado, através de políticas públicas, pode garantir isso através das academias da cidade, disponibilizando profissionais como educadores físicos ou fisioterapeutas, e tudo isso vai evitar desconforto, dores, lesões, vai prevenir doenças e, com certeza, vai continuar aumentando a expectativa de vida das pessoas. Então, encerrando aqui os principais benefícios da atividade física na terceira idade. Controle do peso e funcionamento corporal, evitando as perdas funcionais e preservando a independência. Veja como isso é bom, só traz benefícios. Redução do risco de morte por doenças cardiovasculares. O sedentarismo é o contrário de tudo isso, então a atividade física é fundamental. Melhora do controle da pressão arterial, do perfil lipídico e utilização do açúcar. Melhora da postura e do equilíbrio. Preservação dos ossos e articulações, no caso a prevenção da sarcopenia e a prevenção da osteoporose. Melhora das enfermidades venosas periféricas. Quanto melhor o tônus muscular, quanto melhor a força muscular, mais isso ajuda principalmente ao retorno venoso, à circulação a partir das pernas, fazendo com que esse sangue retorne, né, com mais facilidade e com mais eficiência para o coração. Melhora da resposta imunológica, vai melhorar sempre, né? Melhora da questão da prevenção da dor, né, desses estados inflamatórios e com dores em geral. Ampliação do contato social, aí no caso esse contato social vai permitindo inclusive a questão da sociabilidade, e aí volto a enfatizar os esportes coletivos. Correlações favoráveis com redução do tabagismo, isso é fundamental, não fumar. Abuso de álcool, de drogas, né? Tudo isso evitado. Diminuição da ansiedade, do estresse, melhora do estado de humor, da autoestima e melhora da qualidade do sono. É só benefício. Na próxima semana, a gente continua aqui com as dicas para idosos e vamos enfatizar alimentos, tá? Então, na próxima semana, nós vamos estar conversando, você sabe que é alimento natural? Sabe muito bem. E a diferença entre minimamente processados, processados e ultraprocessados? Eles são benéficos? Você deve evitar, né? Nós queremos mandar aqui um abraço para o meu amigo Edelvão Oliveira e também para o Carlos Miguel, que está na sintonia aqui do programa Fala Pra Mim. Então, na próxima semana, vamos continuar com as dicas de saúde para idosos e vamos dar maior ênfase à questão da alimentação. E vamos focar, olha, quando eu era criança e adolescente lá na cidade, na querida Propriá, eu me lembro que na nossa realidade naquela época, as pessoas, o grande problema aqui no Brasil e particularmente aqui no Nordeste, que tinha aquele êxodo rural para o sul do país, para o sudeste do país, o grande problema era a desnutrição. As pessoas emagrecidas, né? Teve até uma época que a mãe de um presidente da República falou, isso já tanto mais recentemente, a questão dos desdentados, né? Então nós tínhamos os desnutridos, tínhamos os desdentados. E hoje nós temos mais da metade da população, ou seja, mais de 50% de homens e de mulheres estão em sobrepeso ou obesos. E eu, quando ando pelas ruas, eu saio observando, né? O que é isso? O que é que tem a ver com saúde? O fato de que antes as pessoas eram muito magras e isso era um problema de saúde pública. E agora as pessoas são em sobrepeso ou obesas. Isso é saúde? Não. Isso é também
doença, como era lá a questão da desnutrição. Então, a subnutrição, a desnutrição são nocivos, e a orientação alimentar, os maus hábitos alimentares, onde as pessoas, olha aqui, já digo, usam muitos alimentos ultraprocessados, objetivando o sabor, e esses alimentos ultraprocessados, eles têm muito açúcar, muito sal, muita gordura, no geral, conservantes, aromatizantes, ou seja, uma série de substâncias que fazem mal. Então, os alimentos ultraprocessados e que são muito oferecidos hoje nas gôndolas dos supermercados e fazendo com que a nossa população tenha uma cultura de utilizar esses alimentos, refrigerantes, né? Enfim, esses alimentos ultraprocessados que são nocivos, né? Sorvete, refrigerante, né? A pizza com muito embutido, com muita linguiça, com muita calabresa, com muita coisa. Então, tudo isso é muito ruim e está fazendo com que nossa população tenha sobrepeso, tenha obesidade e tenha muito mais diabetes, hipertensão, distúrbios do colesterol, ou seja, tenha a síndrome metabólica, e isso prejudica que a gente tenha aquele aumento da expectativa de vida, mas que as pessoas, ao viverem mais, vivam com qualidade, ok? Então, na próxima semana, a gente conversa aqui sobre a questão alimentar e com o foco para a população da terceira idade, para aquelas pessoas que nos passam sabedoria, que nos passam muita experiência em nossas vidas e que tudo isso é importante para todos nós, ok?